Enquanto o altar estiver quebrado, a oração não será respondida. A adoração será superficial e vazia. Não haverá manifestação do poder de Deus no meio do seu povo. Esta aula é um chamado ao despertamento espiritual. E o despertamento só começa quando o altar é renovado. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer por essa oportunidade que nos é dada de estar fazendo menção da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Escritura, esta que nos traz lições, nos traz sim consolação, exortação e edificação para nossa alma. Através deste trabalho da Escola Bíblica, nós estamos neste terceiro trimestre estudando a lição da CPAD que traz por tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus e EADERP em Vila Albertina, que está sob a direção do pastor Jairo Santana e a sua direção local, o pastor Ananias Rossetti. Estamos aqui também debaixo da orientação do superintendente presbítero Alcídio Machado, como também o diácono Reginaldo Rezende e os demais professores da Escola Bíblica. Nesta oportunidade, nós estaremos refletindo em poucas palavras, mais objetivas e propositais da lição de número 3, que traz em seu tema o despertamento renova o altar. A nossa verdade prática neste dia será então: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nosso texto áureo está lá em 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, nós vamos ter como objetivo geral nesta oportunidade identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual, ou seja, quais são as suas características, como saber se isto que está acontecendo, se aquilo em que estamos inseridos realmente é um despertamento vindo de Deus ou é algo parecido com o despertamento. A fonte é de fato o Espírito Santo. A intenção central desse segundo pensamento, esse segundo ponto, é entendermos que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Ora, se no antigo pacto isso ficava em encargo do altar onde eram feitos sacrifícios, nós vemos que Cristo, dentro deste mesmo pensamento, na mesma linguagem que o altar dizia a respeito de pecados cobertos, nós vemos João Batista dizer, logo na introdução do Evangelho de Nosso Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o caráter desse Cordeiro, um Cordeiro que o próprio Deus ofereceu. Portanto, como tudo o que o Senhor faz de forma perfeita, de forma plena, de forma permanente, nós vemos que o nosso professor ele quer nos ensinar a partir de algumas colocações. Ele vai então estabelecer Cristo o centro da nossa comunhão, deixando claro que houve participação de todas as três pessoas da Trindade. Nós, através da Bíblia, podemos ver claramente a intenção do Pai em redimir, em resgatar o homem que uma vez caiu da graça, que uma vez caiu da condição de ser a criatura perfeita, de ser a coroa da criação que outrora fora.
no Éden, não é mesmo? Então nós vemos nas palavras do profeta Isaías, que diz que foi do agrado de Deus moê-lo, ou seja, vê-lo enfermar pelos pecados, não é? Da sua gente, do seu povo. Nós vemos que foi de total planejamento da parte do nosso Deus que houvesse sim uma remissão, que houvesse sim um sacrifício à altura dos pecados cometidos. Nós vemos também a participação voluntária do Filho, que também neste mesmo livro em que o profeta Isaías vai mencionar a prontidão do Filho profeticamente: envia-me a mim, mostrando ali então o desejo de colocar-se no lugar daquele que nada pode, o desejo e a empatia, a misericórdia pelo pecador que não pode justificar-se, oferecendo a sua própria vida, sabendo que poderia não fazê-lo, como ele mesmo disse no evangelho escrito pelo evangelista João: ninguém tira a minha vida, eu dou de bom grado e posso tomá-la quando eu quiser. Então nós entendemos o espírito de voluntariedade, de amor, de graça em perdoar, que partiu do Filho também. E em todo esse trajeto o Espírito Santo sendo também participante ativo disso, auxiliando o Cristo homem, auxiliando os passos do Cristo nessa terra, como um homem que suportou dores, suportou cansaço, suportou a fadiga, suportou a afronta dos pecadores, mas conhecendo ou sabendo que lhe estava preparado, desprezou tudo isso, porque entendia a grandeza da sua obra ou a grandeza da sua missão. E tudo isso com o auxílio do Espírito Santo, que o consolava, que o auxiliava, e este mesmo Espírito Santo é o que ele assoprou sobre a sua igreja, é o que ele prometeu à sua igreja. E nessa sequência o nosso mestre vai aprofundar ainda mais este trabalhar do Espírito Santo, não só na obra vicária, não só na morte expiatória de Jesus Cristo, mas também a participação que o Espírito Santo tem no despertamento. O primeiro ponto, ele tem como objetivo central nos elucidar, ou seja, clarear o nosso entendimento sobre o que seria ou qual o significado de altar no antigo pacto. E é interessante essa expressão antigo pacto. Nós só conhecemos essa expressão no contexto bíblico, ou ao que se refere ao texto bíblico antigo, porque existe um novo. A expressão antigo pacto, ou antigo concerto, ou ainda antigo testamento, quer necessariamente apontar a existência de um novo, quer apresentar a existência de um vigente, de um que está ativo agora. Este que estudamos é ultrapassado, é obsoleto. Este pacto tem a sua relevância histórica, tem a sua relevância como instrumento de instrução para nós, para tirarmos princípios, sim, mas quanto ao propósito central da palavra de Deus, que é a salvação, que é mostrar o amor de Deus redentor, ele é ultrapassado, ele não tem poder. Então, vamos entender neste contexto antigo o como era visto e como era entendido pelos hebreus, pelo povo judeu, a figura do altar. Altar era aquele lugar onde foi estabelecido, ainda no tempo de Moisés, que o povo faria sacrifícios, que o povo entregaria suas ofertas. A essência, o centro do culto do povo hebreu, aonde o sacrifício de animais, o sangue de animais representava o pagamento, ou seja, a troca, representava a justificação por pecados cometidos porventura pelo povo. Então assim temos a simbologia daquilo que já conhecemos
da remissão, da expiação de pecados. Então, no altar, o povo, consciente do seu pecado, da sua necessidade, diante da santidade do Deus que eles conheciam e reverenciavam, então levavam seus animais, levavam a sua oferta e era feita essa troca, essa expiação, o sangue do animal para cobrir seus pecados. Basicamente, este era a figura do altar, este lugar que tinha o propósito de restabelecer a comunhão com Deus, que havia sido rompida pelo pecado do povo através de um sacrifício de um inocente. Jesus Cristo entendia plenamente que a estrutura dos seus seguidores era limitada, que o intelecto humano é limitado no que diz respeito às questões eternas, no que diz respeito ao mundo espiritual. Ele mesmo disse, olha, agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender, mostrando assim que ele entende, ele compreende a nossa limitação em compreender aspectos da nossa fé, a profundidade das revelações, ou mesmo textos da palavra do Senhor. Então fica evidente a necessidade de maturidade, a necessidade de crescimento espiritual, e o Espírito Santo é quem faz essa parte. O pastor vai destacar que é o Espírito Santo quem revela, é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem explica. Através das palavras do próprio Senhor Jesus, nós podemos entender a veemência e insistência dele, de que da mesma forma que no antigo pacto era impossível acessar comunhão com Deus sem o sacrifício no altar, no novo pacto, na nova aliança, é impossível achegar-se a Deus sem o Filho, mas é impossível achegar-se ao Filho sem o Espírito, porque o mesmo Cristo disse, é o Espírito Santo quem falará de mim, é o Espírito Santo quem testificará de mim, porque eu vou para o Pai, mas ele virá e vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo quem explicará, quem ensinará sobre a justiça, sobre o que é correto, sobre como proceder agora nessa nova dispensação. É o Espírito quem dará a vocês, a igreja, a convicção dos seus pecados, mas é ele também quem mostrará o caminho para o perdão. O caminho da cruz é o Espírito Santo quem mostrará que Cristo está no centro da comunhão. Não há um outro meio, não há um outro caminho, não há uma outra porta que leve a Deus, senão Cristo. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos faz dia após dia entender melhor. É ele quem revela ao nosso coração, quem confirma com poder essa realidade na nossa mente e na nossa alma. Mas nós entendemos com a lição que o altar tem sim que estar restaurado. E hoje, no novo pacto, ou na nova aliança, neste Novo Testamento, Cristo é o centro da nossa comunhão, e qualquer tipo de manifestação que se chame avivamento, que se chame despertamento, em que a palavra não estiver primazia, em que Cristo não seja adorado, louvado como Redentor, autor e consumador da nossa fé, não merece a nossa atenção. Devemos sempre estar alertas a quaisquer manifestações que se digam de Deus, mas que tirem a centralidade de Cristo e a centralidade da devoção e da dependência do Espírito Santo, pois é este que nos ensina, é este que nos aponta a Cristo, sabendo nós que Cristo, sim, a graça manifesta na sua pessoa sempre foi e sempre será suficiente, que nós possamos estar cada dia despertados, alertas pela palavra do Senhor, sempre prontos a ouvir a voz do Santo Espírito Consolador.